Olá, estamos de volta à nossa programação de computadores agora para resolver o exercício 4. Implemente um programa para definir a situação do aluno em relação à nota do semestre. Primeiro, faça a entrada de um número real para a nota, forçando um valor válido, que esteja entre 0 e 100. Então veja, faça a entrada de um número real para representar a nota, mas force que essa nota esteja entre 0 e 100. Ok, vamos colocar isso na nossa mente, vamos memorizar isso aqui, vamos seguir no enunciado. Depois, de posse de uma nota válida, que eu forcei que ela seja válida, o critério de aprovação é a nota ser maior ou igual a 60. Opa, se a nota for maior ou igual, eu já sei que ela está entre 0 e 100. Agora, se ela for maior do que 60, aprovação. Se ela estiver, o aluno que não foi aprovado, tem possibilidade de fazer o exame especial se a nota estiver entre 30 e 60. Então, exame especial se a nota estiver entre 30 e 60. E está reprovado se tiver uma nota menor do que 30. Então, vejam, esse exercício trouxe padrões diferentes dos 3 exercícios anteriores. Vamos observar como que, com aquilo que a gente já aprendeu até aqui, expressões, variáveis, decisão, repetição, a gente consegue resolver esse problema. Com o que a gente já aprendeu, dá para resolver o problema. Desenvolver uma linha de raciocínio, desenvolver um algoritmo, uma ideia algoritmo, uma estrutura de sequência de ações para realizar o que tem que ser feito aqui. Vamos ver os exemplos de execução. Forneça a nota, menos 10. Opa, menos 10. Eu tenho que forçar uma nota entre 0 e 100. Então, menos 10 está entre 0 e 100? Não. O que ele fez? Forneça a nota. 110. Eu quero uma nota entre 0 e 100. A nota está entre 0 e 100? Não. Então ele pediu de novo, forneça a nota, 50. Então vejam que eu acabo de identificar aqui um padrão de repetição. A entrada da nota tem que ser feita com algum padrão de repetição. Por quê? Porque eu não vou adiante enquanto a nota não estiver entre 0 e 100. Então meu programa vai ter que garantir isso. Como ele vai garantir isso? Com repetição. Então a gente já sabe que vai ter que fazer uma repetição para conseguir fazer essa entrada da nota, para conseguir forçar essa entrada da nota entre 0 e 100. Enquanto a nota não estiver entre 0 e 100, me dê outra nota. É isso que a gente vai ter que reproduzir lá. Pelo entendimento do enunciado e pelo exemplo, a gente já começa a constatar e perceber isso. Então eu já consigo até ir lá no meu Tony e dizer, eu tenho que fazer uma entrada válida da nota. O que é essa entrada válida da nota? Depois a gente detalha. Mas vamos para o que vem depois. Bom, lá dentro do meu algoritmo, eu já coloquei de uma forma geral, genérica, que eu já sei que vai ter que ser melhorada, vai ter que ser expandida. Mas vamos com calma. Agora, veja, a situação é exame especial. Então eu vou ter que definir a situação e gerar uma saída. A situação é exame especial. Vamos ver aqui, tem mais 2 exemplos de execução. Forneça a nota 0. Olha só que interessante, meu programa já se comportou de uma forma diferente nesse exemplo, porque 0 já está entre 0 e 100, então ele já aceitou essa primeira nota e já deu a situação. A situação é reprovação. Então ele definiu a situação do aluno, que é reprovação, e imprimiu o resultado. A situação é reprovação. No exemplo 3, o que a gente tem? Forneça a nota 100.1. Opa, 100.1 não está entre 0 e 100, então ele pediu de novo. Forneça a nota 100.00001, não está entre 0 e 100, pediu de novo a nota 100. Beleza, a situação é aprovação. Então, vejam, aqui eu vou ter que fornecer uma nota válida, já está lá no meu algoritmo. Eu vou ter que avaliar e definir a situação do aluno, se é aprovação, se é reprovação ou se é exame especial. Então, vejam, é um caso bem específico. Eu quero determinar se o aluno foi aprovado, reprovado ou se está em exame especial. Então, a minha decisão, ela tem que determinar exatamente isso. E é o ideal que ela faça exatamente isso. Para quê? Para simplificar o meu programa, para eu escrever menos. Porque, vejam, independente da aprovação, reprovação ou exame especial, a saída tem o mesmo padrão. A situação é alguma coisa. Então, eu vou separar a definição da situação do aluno da impressão do resultado. Porque aí, com isso, o meu print, eu vou dar um print só e ele vai ficar mais simples. Eu não vou ficar repetindo a situação é, porque eu tenho 3 situações e todas elas geram uma saída que tem um padrão ali igual a todas. A situação é 2 pontos. Então, aqui eu vou separar, eu vou dividir. Eu já tenho uma entrada válida. No meu algoritmo, por enquanto, eu já garanti uma entrada válida.
Agora eu vou o quê? Definir a situação do aluno. Vejam, é uma tarefa bem específica. Defina a situação do aluno. Ou vai ser aprovado, ou vai ser reprovado, ou vai ser exame especial. 3 opções, né? E depois que eu definir qual é a situação, eu imprimo o resultado. Se eu separar dessa maneira, eu vou simplificar o meu programa, como eu disse a vocês, né? Em exemplo e exercício das aulas anteriores, eu tenho um padrão aqui que é comum a todos. Então, o que é padrão, o que é comum a todos, eu tento colocar em um lugar só, quando isso for possível. Aqui isso é possível, porque eu posso determinar uma variável que vai ter o valor reprovação, aprovação ou exame especial para determinar a situação do aluno e depois imprimir essa situação, né? Então, aqui não tem novidade até agora, é decisão e print, né? Então, eu já sei que no meu algoritmo, isso aqui é uma decisão e isso aqui é um print. Os 2 primeiros passos. Eu tenho agora que pensar na entrada. Como é que eu vou forçar uma entrada válida? Como é que eu vou forçar esse comportamento aqui? Lembrando que a nota é um número real. Então, para o número real, eu posso fornecer um número inteiro. A gente tem um exemplo aqui com números reais, que é bem claro, e o enunciado diz aqui, ó. A nota é um número real. Então, voltando lá no exemplo, né? Vamos tentar reproduzir agora o que? Só a parte da entrada da nota. Depois eu penso no resto. Depois eu penso nas outras ações. Então, o que eu preciso fazer para fazer uma entrada válida da nota? Bom, já sabemos que vamos ter que usar uma repetição, um while, né? Por quê? Porque enquanto essa nota não for válida, eu tenho que pedir outras. Aqui, pessoal, a gente cai numa situação similar aos exercícios anteriores. Para eu saber se a primeira nota é válida ou não, para o while validar a primeira nota, eu vou ter que saber a primeira nota, né? Depois eu vou ter que pedir outras notas enquanto essa nota, né, as notas forem inválidas. Então eu tenho aquela mesma situação. Primeira nota, defino a primeira nota. Eu vou tirar isso aqui, eu estou expandindo o quê? Deixa eu colocar um espaço aqui. Um espaço aqui. Eu estou definindo o que está aqui em cima, a entrada válida. Eu quero fazer uma entrada válida. Então, primeiro eu tenho que ler a primeira nota. Depois eu tenho que ter um enquanto nota inválida. Então vejam a linha de raciocínio aqui. Eu quero reproduzir essa situação, mas para eu saber aqui, para eu ter minha repetição, para eu determinar se eu vou repetir ou não, eu tenho que ter a primeira nota. Então eu vou dentro daquela mesma lógica, veja, o exercício, o padrão dele é diferente das anteriores, mas tem coisa aqui que eu vou aproveitar, tem um padrão que eu vou aproveitar. Leia o primeiro, coloque um while, enquanto a nota for inválida, leia as outras notas. Ler nota. Então, olha só, quando eu quero forçar uma entrada válida, eu vou ter sempre um padrão parecido com esse. Leio o primeiro, tem um enquanto que vai determinar a validade ou não, né, inválido ou não, e leio a nota. Qual é a condição para esse enquanto? Enquanto inválido. Isso aqui é muito importante. Enquanto inválida. Por quê? Porque enquanto for inválido, enquanto inválido for verdadeiro, eu peço outra nota. Então a ideia dessa lógica é essa. Então vou tirar isso aqui daqui e começar a expandir esse negócio. Como que eu leio a primeira nota? Nota é igual a, diz que é um número real, então é float, vou usar um input com aquela mensagem, digite a nota, não é isso? Forneça a nota. Tirei aspas, deixa eu colocar aspas de novo aqui. Então forneça a nota, 2 pontos, espaço. Aí veja, o que eu faço aqui enquanto a nota é inválida? O que é o enquanto nota inválida? É o while, né? Então não é if. Eu não estou decidindo se a nota é válida ou não. Eu estou avaliando se essa nota é válida ou não. Enquanto essa nota for inválida, eu quero ler outras notas. Essa é a lógica que eu quero colocar aqui. Eu quero forçar uma nota válida. Eu só vou definir a situação do aluno a partir do momento que eu tenho uma nota válida. Isso é outra observação importante, veja. Isso aqui vem depois do while, não está dentro do while. Porque eu não avalio a situação do aluno enquanto eu não tiver uma nota válida. Esse while aqui é para forçar justamente a nota válida. Então, o que define se uma nota foi
inválida. Quando é que a nota é inválida? Bom, a nota válida é aquela que está entre 0 e 100, inclusive. Uma nota inválida é aquela que não está entre 0 e 100, ou seja, para a nota não estar, para eu avaliar se a nota não está entre 0 e 100, quais são as condições que precisam ser satisfeitas? Né? Aqui, né, ou a nota é menor do que 0 para ela ser inválida, né? Por exemplo, menos 10 é uma nota inválida. Por quê? Porque ela é menor que 0. 110 ela é inválida. Por quê? Porque ela é maior do que 100. Então eu tenho duas situações aqui para avaliar. Né? Eu tenho a relação com o 0, menor do que 0, né? E eu tenho a situação do maior do que 100. Bom, então eu tenho dois critérios, eu vou ter que escolher aqui, ó, entre o AND e o OR. Aqui pode ser AND ou pode ser OR. Né? Então, aqui, o que acontece? Se a minha nota, com relação a 0, qual é a regra? Nota ser menor do que 0. Para ser inválido, 0 é válido? Então, aqui eu quero o inválido. Se o 0 é válido, eu não tenho que colocar igual aqui, porque eu quero o inválido. O inválido é menor do que 0. O igual a 0 é válido. E eu tenho maior aqui a 100. Então, minha nota ser maior do que 100. O igual também não entra, porque o 100 eu aceito. Eu estou querendo uma lógica aqui que me dê a nota que eu não aceite. Bom, agora eu tenho que escolher entre o AND e o OR. Aí vamos avaliar o seguinte, o que é o AND? Se as duas condições precisam ser verdadeiras para a minha nota ser inválida. E o que é o OR? Se pelo menos uma delas for verdadeira, a minha nota é inválida. Bom, de fato, se a nota for menor do que 0, eu nem preciso olhar se ela é maior do que 100. A minha nota já é inválida. Então é o pelo menos 1 aqui. Se a nota for menor do que 0 ou a nota for maior do que 0, a minha nota é inválida. Então a minha escolha aqui é pelo OR. Outra maneira de identificar o OR aqui é que pega uma nota, me fala uma nota que é menor do que 0 e também é maior do que 100. Você não vai conseguir me responder. Então se eu colocar o AND aqui, eu estou dizendo tem que ser menor do que 0 e também tem que ser maior do que 100. Isso nunca vai ser verdade. Então, se eu estou construindo uma expressão que nunca vai ser verdade, tem alguma coisa esquisita, eu tenho que avaliar. Então, ou a minha nota está menor do que 0, ou a minha nota está maior do que 100. E uma delas sendo verdade, eu já tenho uma nota inválida, que é o que eu estou buscando. Então, eu sempre tenho que observar as expressões em cima daquilo que eu estou buscando. O que eu estou buscando aqui como verdadeiro? Que uma nota seja inválida. Essa expressão já caracteriza isso. E aí, eu tenho que ler a nota de novo. Vamos ver lá. Como que ele leu as outras notas? Exatamente como ele leu a primeira. Então, se o padrão é exatamente igual, aqui eu vou fazer novamente o mesmo input igual. Né? Ah, professor, você não falou que ficar repetindo o código assim é ruim, a gente vai tentar evitar isso? Nós vamos tentar evitar isso, mas às vezes não dá para evitar. Aqui é uma situação em que a solução ideal é fazer as duas entradas, pelo menos dentro da minha opinião, que faz mais sentido aqui para mim. Leio a primeira e já vou, o while já vai avaliar a primeira, né? Se a primeira for inválida, eu já peço outra e o próprio while vai avaliar se a outra é ou se as outras são, né? Então, enquanto for inválida, ele está pedindo nota aqui, é o que a gente quer. Nesse caso aqui, pessoal, eu coloquei os parênteses porque eu sabia que eu teria dois critérios para avaliar e eu teria que juntar esses dois critérios com o AND ou com o OR. Então, eu já comecei construindo aqui com os parênteses para que eu não cometesse algum erro. Né? Mas avaliando o primeiro critério e o segundo critério, olha lá, é nota menor do que 0, nota maior do que 0. São critérios que são simples. Né? Então, eu não precisaria desses parênteses porque os operadores relacionais já terão precedência sobre o OR, então não tem necessidade daqueles parênteses, pode deixar o parêntese ou retirar o parêntese. Eu normalmente começo a construir a minha expressão colocando parênteses quando eu sei que eu vou ter que usar o AND ou o OR. Porque se tiver um AND ou um OR lá dentro, eu vou precisar dos parênteses para poder fazer aquela ligação. Então, aqui, neste caso específico, não preciso dos parênteses, então eu estou removendo os parênteses. Legal, olha só, até aqui eu fiz aquela primeira parte do meu algoritmo, que é fazer a leitura de uma nota e forçar uma leitura, uma nota válida.
Então vejam que enquanto esse while não termina, eu não tenho essa garantia. Então vejam que aqui o while só termina, né? Eu só faço alguma coisa depois que o while termina. Por quê? Porque como parte do meu processamento eu tenho que forçar uma nota válida. Agora eu quero definir a situação. Como é que eu defino a situação? Bom, a situação pode ser exame especial, reprovação ou aprovação, regras essas que estão definidas lá no enunciado. Eu já sei, vejam que no momento em que eu fiz isso aqui, nesse ponto, eu já sei que a nota está entre 0 e 100, inclusive. Então, eu não preciso comparar, avaliar 0 e 100, porque eu já sei que está lá dentro daquela faixa. Eu preciso avaliar só se é aprovação, exame especial ou reprovação. A aprovação, exame especial ou reprovação, ela é definida a partir da nota e tem uma escala, né, linear, ou crescente ou decrescente. Então, toda vez que eu tiver um valor inteiro ou real e tiver alguma coisa para avaliar e que a regra seja uma regra que segue a ordenação, por exemplo, da nota aqui no caso, se eu respeitar essa ordenação, eu consigo fazer uma decisão, porque aqui eu tenho que escolher entre aprovação, exame especial ou reprovado, então eu consigo fazer uma decisão aninhada, mais simplificada. Então vejam, 60, 30, 60 e 30 são minhas referências. Quando é maior do que 60 é aprovação. Então eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, se minha nota é maior do que 60, então veja, maior do que 60, eu vou ter que pegar uma lógica aqui que vai ser decrescente. Meu valor de referência aqui é 60, é 100, 60, 30 e 0, para poder definir aprovação, exame especial e reprovação. A aprovação é entre 60 e 100. Exame especial é entre 30 e 60. Reprovado é menor do que 30. Então, se eu pego decrescente como está dentro do enunciado e reproduzo isso aqui, eu tenho nota maior do que 60. Não preciso comparar o 100 porque o 100 eu já avaliei antes. Nenhuma nota que chegar aqui vai ser maior do que 100. Não preciso me preocupar com isso. Então, aqui eu vou definir a situação do aluno. Vejam que a minha decisão aqui, ela é só para determinar a aprovação dentro do padrão de saída. Vamos ver lá, ó. Exame especial, reprovação, aprovação. Então aqui eu estou criando o quê? Eu quero definir a situação. Eu estou chamando de sit aqui para simplificar. Ela pode ser aprovação. Então é um valor textual que vai definir a aprovação. Como eu tenho 3 possibilidades, eu vou usar um elif aqui, novamente fazendo a avaliação da nota, para definir uma segunda situação que, pela ordem decrescente aqui, a aprovação é maior do que 60, decrescente aqui, o próximo é exame especial, que é entre 30 e 60. Então, se ela estiver entre 30 e 60, incluindo 30 e incluindo os 60, né? Não, incluindo não, né? Não inclui os 60 não. Então vejam que se a nota for maior ou igual a 60, veja que eu já estava cometendo um erro aqui, sempre avaliem se o igual entra ou não. 60 é aprovação ou não? É aprovação. Então maior ou igual. Senão eu vou cometer um erro, eu já estava aqui prestes a errar o meu programa. Aí aqui, agora a nota, vejam, menor do que 60 e maior do que 30. Vejam que eu acabei, aí é aquela questão da decisão que a gente já aprendeu, decisão aninhada. Se eu já avaliei o 60, não preciso avaliar de novo. Meu critério aqui vai ser em cima só do 30. Por quê? Porque se isso aqui for falso, vai chegar aqui, eu já sei que é menor do que 60. A nota é menor do que 60 porque isso aqui é falso. Ele só vai para o elif quando aquilo lá for falso. Então eu estou avaliando só o maior ou igual a 30 porque eu já sei que é menor do que 60 e nesse caso é exame especial a situação do meu aluno. E aí eu coloco entre aspas porque a aprovação, exame especial são valores textuais. Aí vejam que eu tenho 3 opções, aprovação, exame especial ou reprovação. Então, reprovação porque ele está reprovado e na saída escreveu lá reprovação, como a gente pode ver aqui. Então, voltando, a terceira e última opção, então eu nem preciso avaliar a nota, eu nem preciso verificar se ela é menor do que 30, mesmo porque, se eu já verifiquei que ela não é maior ou igual a 30, ela é menor do que 30, então não tenho necessidade de avaliar isso, né? Então aqui, isso aqui a gente só reformulando aí a decisão, que é um assunto que a gente já viu. Então a situação aqui nesse caso é o quê? De reprovação.
são, é o que eu vou querer escrever ali quando for essa situação, é o que é diferente da aprovação, que é o que é diferente do exame especial também. Então agora que eu já defini a situação, eu vou tirar aqui esse comentário. Se quiser manter o comentário, pode manter o comentário. Agora eu quero imprimir o resultado. Como é que eu vou imprimir o resultado? Fazendo um print. Né? Um print onde eu vou ter alguma coisa que foi definida antes, que é o sit, e eu vou ter tudo aquilo que é comum a todos, que é a situação é. A situação é o quê? A situação é o que eu coloquei lá na variável sit. Então vejam que a minha decisão aqui só define o que é diferente de uma possível saída de outra, né? De uma determinada condição ou outra. Então agora vejam, primeiro passo, definir uma nota entre 0 e 100. Isso aqui potencialmente vai fazer o que eu quero, porque agora a gente vai testar, né? A gente vai testar aqui agora, eu vou só executar, eu não vou depurar, né, para encurtar um pouquinho esse vídeo, porque a gente já viu o while sendo depurado, a gente já viu a decisão sendo depurada, né? Então aqui eu vou ganhar um pouquinho de tempo, né? Mas vejam, ele vai estar aqui, ó. Se eu digitar menos 10, ele está aqui dentro do while ainda, ó. Por quê? Porque ele entrou no while, porque menos 10 não está, né, entre 0 e 100, ou seja, nota é menor do que 0? Sim, então ele já definiu isso aqui como verdadeiro e já entrou para pedir outra nota. Se eu digitar uma nota maior do que 10, maior do que 100, o que vai acontecer? Ele está aqui. Né? Vamos depurar para a gente ver isso aqui. Vamos lá, nós temos tempo. Então eu pedi uma nota, menos 10. O que vai acontecer? Vai avaliar se essa nota está, né? Se essa nota é menor do que 0 primeiro. Sendo menor do que 0, isso aqui é true. True ou qualquer coisa é true. Então ele já encara isso aqui como true e vem para cá, pede outra nota. Se eu digitar 110, o que vai acontecer? A nota é menor que 0? Não. Então agora o que acontece? É falso. Então ele vai ter que avaliar o outro lado do OR. Nota é maior que 100? Sim. Então pelo menos um true, isso é true, entrou, pediu outra nota. Aí se eu digitar lá os 50 que está lá naquele primeiro exemplo, o que vai acontecer? Agora isso aqui é falso. Por quê? A nota não é nem menor do que 0, nem maior do que 100. Então falso ou falso é falso. Já garanti minha nota válida. Então agora eu garanti minha nota válida, está entre 0 e 100, agora eu tomo a minha decisão. Aí a decisão ela vai ser o quê? Em cima da nota também, mas verificando, ó, ela é maior do que 60? Não, então o aluno não está aprovado. Então ele vai seguir na minha decisão aninhada. Vai verificar o próximo critério, nota é maior ou igual a 30? Sim. Então veja, eu já sabia que a nota não era maior ou igual a 60. Agora eu já estou verificando se ela está. Se ela é maior ou igual a 30, verdade, então é exame especial, e aí ele vai imprimir exame especial lá no terminal. E com isso a gente tem essa situação, testaria, né? Testem ali, né, os outros exemplos, vamos verificar aqui se a minha entrada foi float, beleza, então eu sei que vai dar certo, tanto para esse caso quanto para esse caso. Então vamos lá, temos um algoritmo aqui que é um algoritmo que é basicamente aquilo que a gente definiu anteriormente, né? E o programa é aquilo que a gente fez anteriormente também. Então vejam que aqui adotou a mesma estratégia, criou uma variável para definir aquilo que é diferente para determinar a situação do aluno e depois imprimiu a saída, onde você tem só um pedaço da saída que é dependente da nota. O restante não depende da nota. Então o que não depende da nota, a gente não associou à nota. Né? A gente associou a nota aqui à situação, somente a situação, que é reprovação, exame especial ou aprovação, né? Simplificando o nosso programa, escrevendo menos, fazendo um print só. Com isso a gente termina e encerra aqui o exercício 4. Até mais.